Olá pessoal, tudo bem? Paz seja com todos. Eu estou aqui para fazer um resumo da aula que nós tivemos sobre o batismo nas águas. Para aquelas pessoas que ficaram com dúvidas ou até mesmo para fixar o assunto na nossa mente, tudo bem? No nosso coração. O que vem a ser o batismo? Segundo o dicionário virtual Wikipédia, diz que o batismo é um ritual de passagem feito normalmente com águas sagradas sobre o iniciado, seja por meio de imersão, infusão ou aspersão. É um rito que está presente em vários grupos religiosos ou não, onde se destacam principalmente pelos cristãos. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz sobre o batismo? Quais as verdades que tem dentro dessa doutrina, dentro desse mandamento? A primeira coisa que nós temos que entender é que a fé cristã, diferente da fé judaica do Antigo Testamento, ela não é baseada em ritos, em cerimônias, em ordenanças, como eram feitos na Antiga Aliança. Por exemplo, eles tinham que guardar sábados, eles tinham que trazer muitas ofertas diferentes umas das outras, eles teriam que guardar festas como festa da lua, festa da colheita, festas de Pentecostes e N cerimônias. A fé judaica era baseada em cerimônias. A fé cristã é diferente. Ela é uma fé simples e genuína. Quanto mais simples for a nossa fé, mais cristã ela é. Agora, existe duas ordenanças a qual foi deixado pelo Senhor Jesus para que a igreja viesse a fazer enquanto ela estivesse na terra, ao qual ele não abriria a mão. Uma delas, a primeira delas, é o batismo. Ele deixou como uma ordenança. E a segunda é a ceia do Senhor. A primeira o batismo, a segunda a ceia. Essas ordenanças, a igreja deve seguir ela. E não deve jamais abrir mão e nem mudar o seu estado original. É o que nós vemos muito por aí. Igrejas que se dizem cristãs, batizando crianças, totalmente fora de um contexto bíblico. Batizando por aspersão, não por imersão. Então, o batismo, como uma ordenança do Senhor, como um mandamento do Senhor, ele tem que ser feito da maneira correta, segundo os padrões bíblicos, da forma correta. Ok? E nós encontramos na Bíblia, pelo menos, uns 4 tipos diferentes de batismo. Vamos lá para a gente poder entender melhor o que é o batismo. 1 Coríntios 10, versículo 2, diz que o povo hebreu foi batizado em Moisés quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Ou seja, eles se identificaram em Moisés. O segundo batismo que nós vemos é o batismo, um dos batismos judaicos, chamado de abluções. Está aí no livro de Hebreus 6, 2, 9 e 10, e em Marcos capítulo 7, do versículo 3 e versículo 4. Nós encontramos também o batismo de João, que segundo Mateus 3, 11 é para arrependimento, e Marcos 1, 4 é um batismo de perdão. E existe o batismo cristão. Algumas pessoas até se confundem pensando que o batismo de João e o batismo cristão são a mesma coisa. E não são. Porque nós vemos em Atos 19, versículo 3 a 5, que aquelas pessoas que eram batizadas no batismo de João, quando se convertiam a Cristo, elas eram batizadas novamente. Então, o batismo de João, que era um batismo de arrependimento, era um batismo. O batismo cristão é outro batismo. Mas porque o batismo de João era como se fosse uma transição da antiga aliança para a nova aliança. O batismo de João era acompanhado de uma pregação de arrependimento.
dizendo: olha, arrepende-se dos seus maus caminhos, arrepende-se do que vocês estão fazendo, porque está chegando o reino dos céus. Está chegando um que esse é maior do que eu, e esse você deve seguir. Ele estava apontando para Jesus, ele estava preparando o caminho para Jesus. Quando Jesus começou seu ministério, que João diminuiu, que João desapareceu, e Jesus também batizava, porque no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 22, fala que Jesus também batizava. Então, o batismo de João, ele deixou de ter o seu sentido, entendeu? Para começar agora a dar lugar para o batismo de Jesus, que era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de João não era dentro dessa forma. E essa fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi a maneira correta a qual o Senhor nos deixou como um mandamento para ser feito. Então, o que é o batismo? O batismo, ele é uma forma de você iniciar na fé cristã. Através do batismo, você se transforma em discípulos de Cristo. Paulo fala que nós fomos batizados em Cristo e nós se revestimos de Cristo, nós vestimos de Cristo. No batismo cristão, nós passamos a se identificar com Cristo. Nós temos uma identidade de Cristo. Olha só o que acontece no batismo. Em Mateus, capítulo 3, versículo 3 ao versículo 17, vai falar sobre o batismo de Jesus, que foi batizado ainda na antiga aliança por João. Jesus, como um homem perfeito, ele não precisava se batizar, ele não precisava passar pelo batismo de arrependimento, de perdão de pecados, mas mesmo assim ele nos deixou como um exemplo supremo, como que nós deveríamos fazer. Até aquele momento, aos 30 anos de idade, Jesus, vamos dizer que ele foi anônimo. Ele não tinha feito milagre algum. Ninguém conhecia ele pelos seus milagres. Ele vivia como uma pessoa comum. Algumas religiões dizem que quando ele era criança, ele fazia pássaros de barro, soprava e os pássaros criavam vida. Mas tudo isso é fábula, tudo isso é lenda. A grande verdade é que Jesus, até os 30 anos de idade, não operou nenhum milagre. Ele viveu como um homem de uma forma comum, como qualquer um outro. Ninguém o reconhecia. Mas, quando ele foi começar o seu ministério, a primeira coisa que aconteceu, ele foi procurar João para ser batizado. E no seu batismo aconteceu algo interessante. Quando ele subiu das águas, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de uma pomba, e do céu se ouviram uma voz dizendo, de Deus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer, ou que eu tenho muita alegria. Quando você se batiza, ou quando você se batizar, ou acontece com todos aqueles que se batizam, a mesma coisa que aconteceu aqui nessa passagem de Mateus capítulo 3, do versículo 3 ao 17. O Espírito Santo, ele sela a vida do cristão a partir do batismo. Assim como o Espírito Santo veio em uma forma de pomba e repousou sobre Jesus, assim quando as pessoas descem e sobem as águas do batismo, então o Espírito Santo sela aquela pessoa a partir de então. E do céu ouve-se uma voz dizendo, de Deus, este agora é o meu filho. Então você recebe um selo, uma marca, para ser reconhecido como filho ou filha de Deus. No mundo, o mundo espiritual reconhece as pessoas de duas formas. Ou elas são criaturas, ou elas são criação de Deus, ou elas são filhos de Deus.
Imagine você numa grande multidão, como num grande centro urbano, ou numa faculdade, ou num colégio, onde existem milhares de pessoas passando. Como que os anjos reconhecem aquelas pessoas? Ou como criaturas, ou como filhos de Deus. Quem são filhos de Deus? Como que eles reconhecem como filhos de Deus? Quando essa pessoa, ela crê em Jesus Cristo. Quando ela se arrepende dos seus caminhos e começa agora a mudar de direção. Conversão significa mudar de direção, mudar de atitude, mudar de mentalidade. E agora ela começa a seguir os passos de Jesus. Quando ela crê e é batizada, aí ela encontra a salvação. O que acontece? O Espírito Santo sela aquela pessoa. O próprio Pai diz: este é o meu filho. Então, o mundo espiritual reconhece aquela pessoa como filho de Deus por causa deste selo. Então, o batismo, ele salva? Não. Não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que todo aquele que crê e então for batizado, esse será salvo. Então, o que salva a vida do homem não é o batismo. O que salva a vida do homem é a sua fé no sacrifício de Jesus. Por exemplo, o ladrão da cruz, que estava ao lado de Jesus, ele creu em Jesus. Ele confessou o seu pecado, dizendo que ele merecia aquela cruz, mas Jesus não merecia estar lá porque não havia pecado algum. E pediu para que o Senhor o salvasse. A resposta do Senhor foi imediata: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, aquele ladrão não teve tempo de descer daquela cruz e ser batizado para ser salvo. Então não é o batismo que salva. O que salva é a fé que a pessoa tem no sacrifício de Jesus. Mas então, para que serve o batismo? O batismo serve para que você venha se identificar com Cristo. Para que você venha passar a ser o seu discípulo. Para que você venha receber a marca, o selo do Espírito Santo da filiação de Deus. Ou seja, o ladrão da cruz, ele não teve tempo para descer e se batizar. Ele não teve a oportunidade de ainda viver, porque ele morreu ali. Ao contrário disso, as pessoas que recebem Jesus, que passam pelo o processo de conversão, onde que o Espírito Santo trabalha no coração dela, porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele abre as portas do seu coração, do seu entendimento para o Espírito Santo. O Espírito Santo vai convencendo ele, e ele vai mudando de mentalidade, ele vai mudando de atitude, e ele fala: é isso que eu quero, é seguir esse caminho. Eu tenho certeza que Jesus Cristo é a minha salvação. Aí ele assume a sua fé. E para testificar isso, ele desce as águas batismais. Porque o batismo é uma cerimônia, um ato solene, onde que você vai testemunhar entre os céus e a terra a sua fé em Cristo. Ali vai ter a igreja reunida como testemunha que você, a partir daquele momento, está assumindo a sua fé, uma nova vida, uma nova caminhada. Os céus, os anjos do Senhor estão atentos, porque há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. A festa no céu quando há um batismo, porque através do batismo as pessoas são inseridas no reino de Deus. O batismo não salva, mas o batismo testifica, né, diante dos homens e diante dos céus, a nossa fé. No livro de Apocalipse diz que se nós confessarmos Jesus diante dos homens, então ele também nos assumirá diante de Deus.
E se nós negássemos a Jesus diante dos homens, ele também nos negaria diante dos céus, diante de Deus e diante dos seus anjos. No batismo você tem a chance, naquele ato solene, naquela cerimônia especial, a chance de você assumir a sua fé diante dos homens e diante dos anjos. Não adianta nada o batismo sem fé, se ele não for acompanhado por fé. E também não adianta ter fé se eu não quero assumir o batismo. É uma fé morta. Então realmente eu não creio. Pode uma pessoa crer em Jesus e não querer se batizar? Porque quando você crê em Jesus, quando você é alcançado pelo Espírito Santo, há uma vontade imensa e grande e que chega a extravasar do nosso interior de assumir a Cristo. Nós não temos vergonha dele. Em João capítulo 3, tem a história de um homem chamado Nicodemos. Era um homem muito importante na sociedade daquela época. Ele fazia parte do Sinédrio. Ele fazia parte da religião mais famosa que existia nos dias de Jesus, os fariseus. E os fariseus, eles eram contra a pregação de Jesus. Eles queriam, de todas as formas, matar Jesus. E Nicodemos, ele fazia parte do grupo dos fariseus. Ele era um fariseu. Mas estudando a palavra de Deus e observando a forma que Jesus caminhava, o que Jesus fazia, ele reconheceu que Jesus vinha da parte de Deus. E certo dia, ele escondido, de noite, com uma capa, para que ninguém o reconhecesse, foi até Jesus e chegou a ele e falou assim: Mestre, eu sei que tu és o Filho de Deus. Eu sei que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os milagres e as obras que tu faz se não for por meio de Deus. Nicodemos estava reconhecendo que Jesus era Filho de Deus. Nicodemos agora estava expressando a sua fé em Jesus. Jesus imediatamente, cortando o que ele estava falando, falou assim: Nicodemos, é necessário que você venha nascer de novo. É necessário que você venha nascer de novo. Que quem não nascer na água e no Espírito não pode entrar no reino dos céus. Quer dizer, não adianta crer somente no Espírito e nascer no Espírito, mas tem que nascer na água e no Espírito. Ou seja, você tem que me assumir diante dos homens também. Nicodemos, você tem que vir durante o dia e batizar-se como qualquer outra pessoa que crê em mim está se batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e professar a fé. Não adianta você crer em mim e mesmo assim não querer se batizar, não querer assumir a sua vida cristã, não querer assumir a sua fé, porque você não pode entrar no reino de Deus. Então o batismo, ele te insere no reino de Deus. Porque você creu. O texto diz: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. O texto não diz assim: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que for batizado será salvo. Diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Traduzindo esse texto, ele fica mais ou menos assim: ide por todas as partes e pregai o evangelho. Todo aquele que crê, ele vai ser batizado e será salvo. Porque o batismo é uma consequência de salvação. Você é salvo por meio da sua fé. E como consequência e como sequência da fé, você é batizado porque você sente a necessidade de poder se assumir diante dos homens e diante dos céus a sua fé. Se revertisse de Cristo, como diz Paulo. Se identificar-se com Cristo.
ter a marca do Espírito Santo. Se eu diz que creio e não quero me batizar, então é porque a minha fé é fraca. A minha fé não é suficiente para a salvação. Se eu creio que Jesus é o meu Salvador, se eu creio que o que Ele fez por mim naquela cruz foi um ato de amor, o mínimo que eu tenho que fazer agora é descer as águas e assumir a minha fé diante do mundo. Isso é que serve o batismo. Jesus deixou como uma ordenança. Ele não abre mão disso para que a igreja venha fazer. Batizai. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele quer ver as pessoas assumindo a sua fé, professando a sua fé, assumindo Ele diante dos homens. Olha só, que coisa maravilhosa. É como se fosse uma aliança com Jesus. Que você tem um compromisso com Jesus. É uma marca invisível. Eu não posso ver, você não pode ver em mim. Mas há uma marca quando nós se batizamos, feita pelo próprio Espírito Santo, selando você para entrar no reino dos céus. E o próprio Pai dizendo: este é o meu filho. A partir de agora, esse é o meu filho. Assim como você assumiu Jesus diante dos homens, agora é Deus assumindo você diante de todos. Os anjos te veem de uma forma diferente. Há algumas dúvidas que as pessoas sempre têm a respeito do batismo. Uma delas foi o que eu falei, o batismo de João. É o mesmo batismo de Jesus? Eu expliquei anteriormente, eu disse para você que não, porque João, ele ainda vivia sobre a antiga aliança. Ele era um profeta de transição, ele era um profeta que veio anunciar Jesus. Ele veio anunciar o Messias. Ele mesmo diz: olha, se arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E vai vir um que é maior do que eu. Esse eu não sou digno de desatar a sandália dos vossos pés. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, todo o chamado de João, todo o ministério de João era para apontar Jesus. Ele mesmo falou: convém que eu diminua e ele cresça. Então esse batismo era um batismo de arrependimento. É o processo, é o primeiro processo que tem que acontecer em nós. Arrependimento. Mudança de caminho. As pessoas eram batizadas no batismo de João e ele falava na sua pregação e ele ensinava para os seus seguidores, para os seus discípulos: vai vir um maior do que eu, e a ele você deve seguir. Até que Jesus começou seu ministério e João apontava Jesus. Como nós vimos lá em Atos capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 5, aquelas pessoas que só eram batizadas no batismo de João, no batismo de arrependimento, quando eles assumiam sua fé em Jesus Cristo, eles teriam que ser batizados de novo. Isso já mostrando que o batismo de João e o batismo de Jesus eram um batismo diferente. No Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 22 em diante, nós vamos ver um conflito que os discípulos de Jesus e os discípulos de João estiveram. Porque os discípulos de João vieram até ele e estavam dizendo: olha, os discípulos de Jesus estão batizando, porque Jesus batizava, versículo 22. E João diz: convém que eu diminua e que ele cresça. Agora era o batismo da forma correta. Agora era o batismo que iniciava-se na sua fé. Porque o batismo identifica você com aquele que está sendo batizado. Lembra que eu falei com vocês lá no começo que no livro de Hebreus, na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2, o povo foi batizado em Moisés. O povo hebreu foi batizado em Moisés na travessia do Mar Vermelho.
Eles se identificavam com Moisés. Os discípulos de João se identificavam com João, com a mensagem de João. Agora, aqueles que recebiam Jesus como seu Salvador se identificavam com a sua mensagem, se identificavam como que ele era o Salvador, e o batismo tinha que ser nele. Uma outra dúvida que surge é que as pessoas sempre perguntam, é que no livro de Atos, por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 38, Atos 8, verso 16, Atos 10, 48, Atos 19, 5, falam de textos que se diz que eles se batizavam em nome de Jesus. E existe igreja até hoje que batizam somente em nome de Jesus. O batismo é em nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A Bíblia diz que o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esses outros textos de Atos? Por que lá a Bíblia dá ênfase que era em nome de Jesus? Porque esses textos estão dizendo que não é que o batismo é feito em nome de Jesus somente, mas que o batismo ele está sendo feito na autoridade do nome de Jesus. Eles eram feitos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus. Por que esse texto fez questão de frisar que eles eram batismo em um nome de Jesus? Para fazer a diferença entre outros batismos da época. Como eu falei, o batismo de João, o batismo dos prosélitos, o batismo dos essênios. Existia vários tipos de batismo naquela época. Os judeus batizavam os prosélitos, quer dizer, aquelas pessoas que não eram judeus e se convertiam ao judaísmo, eles passavam por um tipo de batismo. Então, para diferenciar um batismo do outro, o texto dizia que eles batizavam em nome de Jesus, que era um batismo, né, de Jesus. Mas não quer dizer que ele era feito somente em nome de Jesus. Era o batismo de Jesus. Para iniciar a nossa fé cristã, a nossa comunhão com Deus, ser inseridos no reino dos céus. Mas ele era feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, para a gente continuar as nossas perguntas, já está no finalzinho desse áudio, tem algumas perguntas que se diz a respeito do seguinte: quem não deve ser batizado? Quem não deve ser batizado? Aquelas pessoas que ainda estão perdidas. Eu não posso pegar qualquer pessoa perdida, sem consciência, sem ter passado pelo processo de arrependimento e batizar ela e dizer que ela está salva. O batismo ele não salva por si só. Não é automático a pessoa ser batizada e ela ser salva. Ela primeiro tem que crer. Então, se ela for uma pessoa perdida ou se for uma pessoa incrédula, essa pessoa ela não deve se batizar. Batismo para aquelas pessoas que não têm consciência, elas simplesmente tomam um banho. Ela não traz o seu efeito. O batismo nas águas, ela tem que partir primeiro da consciência. Eu quero assumir Jesus. Eu quero caminhar neste caminho. Aí ela se batiza. Aí ela é inserida no reino de Deus. Primeiro parte no princípio da fé. Depois vem o batismo. Primeiro vem a fé. Posterior, o batismo. Também não devem ser batizadas crianças recém-nascidas. Primeiro porque elas não têm consciência nenhuma. A palavra diz que as crianças elas já têm a salvação, por elas viverem num estado de inocência. Então não existe pecado para elas, não existe intenção de pecar. Elas não têm maturidade para poder crer. Então, enquanto elas estão nesse estado de inocência, elas são salvas. E outras pessoas que não podem batizar são aquelas pessoas que não chegaram na idade da razão ainda, que não sabem distinguir
a respeito da sua fé. O maior exemplo que nós temos é que Jesus ele poderia ter sido batizado com 12 anos, com 15 anos, mas ele deixou para ser batizado dentro de uma idade que ele deixou como exemplo de maturidade. Então, as pessoas com os adolescentes de 12, adolescentes de 15, adolescentes de 17, jovens de 20, 25 anos, não devem batizar, tem que esperar os 30 anos? Não é isso. Eu quero dizer que, independente da idade, ela tem que ter uma idade que ela faça a distinção. Ela tem uma consciência do que ela está fazendo. O batismo, ninguém pode batizar porque eu nasci no Evangelho, os meus pais são cristãos, eu sou obrigado a me batizar. Não, você não é obrigado a se batizar, você tem que querer se batizar. Você tem que querer seguir a Jesus, você tem que querer entrar no reino dos céus. Certo? Contrapartida diz quem deve ser batizado. Né? O batismo é uma ordenança, mas ele é para todo aquele que crê. Então, quem crê, quem acredita, quem é aquele que quer seguir, quem crê nos seus mandamentos, quem crê nos seus caminhos, aquele que quer caminhar pelos seus caminhos, então esse deve e pode ser batizado. O batismo, eu quero abrir uma outra observação, ele não lava pecado de ninguém. Ele não lava pecado de ninguém. Porque se fosse assim, toda vez que nós pecamos, nós teríamos que ser batizados. E mesmo depois de batizados, mesmo depois de inseridos no reino dos céus, nós ainda vamos pecar. Nós ainda vamos continuar pecando. Nós ainda vamos continuar errando. Então é por isso que todas as vezes nós temos que se batizar? Não é. Nós vivemos nessa terra, enquanto nós não chegarmos ao céu, nós vamos viver de aperfeiçoamento. O que perdoa pecado é o sangue de Jesus. É o sacrifício de Jesus naquela cruz. E o perdão do pecado nós adquirimos através da fé que nós temos nesse sacrifício. Quando nós cremos que o sangue de Jesus ele tem poder para nos curar, tem poder para nos libertar, tem poder para nos perdoar, aí nós alcançamos esse perdão, essa cura, essa libertação. Então, o princípio todo está na fé. O batismo, ele te insere ao reino dos céus. Mas até você chegar ao reino dos céus, você tem que caminhar por o caminho que é Jesus, e muitas das vezes você vai errar. Muitas das vezes você vai falhar. E em todas as vezes ele vai estender as mãos e vai falar, vamos continuar, meu filho. Eu venci o mundo, você também vai vencer. A questão do pecado que desagrada a Deus não é o pecado em si, a qual nós como seres que vivemos em carne, que vivemos em pecado, que nascemos já em pecado, cometemos. A grande questão do pecado que a Bíblia fala é viver nele. É aquelas pessoas que eles não querem mudar a sua condição de vida. Enquanto as pessoas viverem no pecado, elas não podem ser de Deus. Lá na carta de 1 João, diz que aquele que se diz de Deus e vive na prática do pecado, esse é mentiroso. Então, a questão não é quantas vezes nós vamos errar ou não, mas é se a gente vai continuar naquela prática ou se a gente vai levantar e continuar a caminhar. Não é quantas vezes nós vamos errar, mas é se a gente vai se arrepender e sacudir a poeira e mudar de direção. A prática do pecado que é o problema. Ela que nos prende. Ela que não nos deixa prosseguir no caminho que é Jesus.
Mas todas as vezes que nós passamos por alguma tentação, por alguma aflição, por alguma provação, nós vamos lembrar que o sangue de Jesus ele tem poder. Que o Pai está do nosso lado. Ele diz, eis é o meu Filho amado. Que nós temos o selo do Espírito Santo. E nós vamos conseguir vencer. Se nós não praticarmos, se nós não vivermos na prática desse pecado, o Senhor ele vai nos ajudar a chegar até o céu. Então, para a gente encerrar agora esse assunto, o que significa o batismo? Qual é o significado espiritual do batismo? Em Colossenses 2,12 fala que o batismo é a semelhança da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Através do batismo, nós somos sepultados nas águas batismais. Quando nós passamos pelo batismo, nós deixamos ali, enterrados naquelas águas, a nossa velha natureza, o nosso passado. Nós deixamos enterrados ali os nossos pecados. Por isso que o batismo ele não pode ser por aspersão. Porque imagine você sepultando uma pessoa e você coloca o caixão dela naquela cova e você pega um pouco de terra com as mãos e joga lá dentro e vai embora. Ali ele não foi enterrado. A mesma coisa é você batizar por aspersão. Aspergindo água, um pouco de água, derramando um pouco de água sobre a cabeça da pessoa. O batismo ele tem que ser por imersão, ele tem que ser coberto todo o corpo. Ele tem que ser colocado todo o corpo sobre as águas, porque ali está simbolizando um sepultamento. Assim como Cristo morreu, levando os nossos pecados, ali naquelas águas do batismo vai ficar todo o nosso passado, todo o nosso pecado. Mas a Bíblia também diz que quando nós levantamos daquelas águas, nós ressurgimos, ressuscitamos, como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, como uma nova criatura. A partir de então, você é uma pessoa nascida de novo. 0 quilômetro, que nem diz o pessoal. Nova criatura. Olha a bênção que é isso. Porque tem muitas pessoas que se convertem e o diabo fica lançando o passado dela na mente dela. E ela fica pensando, meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, eu não praticaria isso. Como que eu vou me apresentar diante de Deus, sendo que eu fiz tanta coisa errada? Sabe a novidade de vida que Deus tem para você? É que quando você se batiza, o seu passado é apagado, o seu passado é enterrado. Todos nós vamos ter que comparecer diante de Deus para prestar conta. Mas nós vamos prestar conta para Deus. É a partir do nosso batismo em diante. Não é para trás. Para trás passou. Foi enterrado. Não existe mais. Deus não olha o passado. Deus olha a partir daquela aliança que você fez com Ele. Tá vendo que maravilha? Alguns jovens me perguntaram, e por eu ser jovem e não ter tanto pecado assim, mesmo assim eu tenho que passar pelo batismo? Se você quiser entrar no reino dos céus, se você quiser ser chamado filho de Deus, aí você passa pelo batismo. O batismo não é para perdoar pecados. O batismo é para te inserir no reino dos céus, para selar a tua vida. Agora há uma bênção no batismo para aquelas pessoas que viveram uma vida tortuosa. Elas vão ser sepultadas e vão ressurgir de novo uma nova criatura. Mas aqueles jovens que estão na igreja, eles não devem passar pelo batismo por causa que
tem muito ou pouco pecado, mas que pela consciência de que eu quero assumir Jesus diante de Deus e diante dos homens. Eu quero ser selado pelo Espírito Santo para poder morar no céu. Eu quero ser chamado filho de Deus. Tudo bem? Eu espero que esse resumo aí possa ter te esclarecido. Se mesmo você ficou alguma dúvida, eu quero que vocês mandem para mim pelo WhatsApp, tudo bem? Para a gente poder estar respondendo aí as dúvidas e as perguntas de vocês. Que Deus possa te abençoar abundantemente, em nome de Jesus.